Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou Amanda Chaves Pinheiro, professora de Sociologia do IF Sudeste MG, campus Juiz de Fora, e hoje nós vamos falar sobre um tema. O que é trabalho? Vamos? Vamos começar com uma história. Jockey fez sua primeira maçaneta de bronze às 6h05 de uma manhã de segunda-feira, em janeiro de 1885. O capataz demonstrou como fazer. Encosta essa barriga contra o torno, ele disse, com os pés fincados no chão e manda ver. Jockey mandou ver. A máquina faiscou e gritou e uma maçaneta de bronze para motores a vapor, semelhante a um cogumelo, caiu em uma caixa. Quantas eu tenho que fazer? Perguntou Jockey inocentemente. Quantas estrelas tem no céu? Disse o capataz e saiu. Jockey tinha 15 anos quando foi promovido. Um passo acima de fazer chá e levar recados pela fábrica em Salford, nos arredores de Manchester. Jockey jamais fez outro trabalho em 61 anos. Após os primeiros anos, ele entrou para o sindicato. Quando tinha 25 anos, seus pés atravessaram as tábuas do piso e o marceneiro veio consertar. Jockey pediu desculpas. Eu tenho que apertar, viu? Se desgasta. Não peça desculpas, disse o marceneiro. O chão não é meu. As tábuas quebraram novamente em 1907 e em 1916. Em 1918, Jockey teve 3 dias de folga, gripe espanhola. Ele pediu desculpas, não conseguia levantar a cabeça. E outros 2 em 1935, quando sua esposa morreu. Durante 61 anos com a empresa, ele deixou de trabalhar por 5 dias. Quando estava com 76 anos, pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, e uma semana após fazer sua milionésima maçaneta, o chão desgastado faltou mais uma vez sob seus pés. É tudo que eu estava esperando, ele disse. Desligou o torno e foi até o capataz, um homem jovem o suficiente para ser seu neto. Saiu no fim da semana, Jorge. Gritou por sobre o ruído das máquinas. Os colegas lhe compraram uma poltrona quando saiu. E quando você gastar o assento dela, disseram. Mandamos o marceneiro para colocar umas tábuas. No fim do dia, na sexta-feira, o capataz o apresentou ao novo aprendiz. Apenas coloque-o no rumo certo, está bem? Jockey sorriu. Olha, disse para o garoto, não é difícil. Encosta a barriga contra o torno, com os pés fincados no chão e manda ver. A natureza do trabalho mudou imensamente desde que Roberts, em 1971, descreveu a vida profissional de Jockey em sua narrativa clássica, contada em primeira mão sobre a vida em uma favela em Salford, durante a primeira parte do século XX. Para a maioria das pessoas nos países envolvidos, o trabalho de Jockey é irreconhecivelmente diferente do seu. Mas antes de fazermos essas reflexões, essa história está contada no livro Sociologia, do Giddens, a gente vai tentar olhar com mais detalhe o que se entende realmente quando usamos a expressão ou termo trabalho. O que é trabalho? Podemos definir o trabalho, seja remunerado ou não, como a execução de tarefas que exigem esforço mental e físico, que tem como objetivo a produção de bens e serviços para atender às necessidades humanas. Uma ocupação ou um emprego é o trabalho feito em troca de um salário ou um pagamento regular. Em todas as culturas, o trabalho é a base da economia. O sistema econômico consiste em instituições que propiciam a produção e distribuição de bens e serviços. Com frequência, tendemos a pensar no trabalho como equivalente a ter um emprego remunerado, como implica a noção de estar sem trabalho. Mas essa, na verdade, é uma visão simplista. O trabalho não remunerado, como fazer trabalhos domésticos ou consertar o próprio carro, é uma parte importante da vida de muitas pessoas e uma contribuição enorme para a continuação das sociedades. O trabalho voluntário para organizações de caridade ou de outros tipos é uma forma de trabalho que tem um papel social importante, muitas vezes preenchendo as lacunas ignoradas pelos prestadores de bens e serviços oficiais e comerciais e aumentando a qualidade de vida das pessoas. Muitos tipos de trabalho simplesmente não se aplicam a categorias ortodoxas de emprego pago. Grande parte do trabalho feito na economia informal, por exemplo, não é registrada de nenhum modo direto nas estatísticas oficiais de emprego.
O termo economia informal se refere a transações que ocorrem fora da esfera do emprego regular, envolvendo às vezes a troca de dinheiro por serviços prestados, mas também a troca direta de bens ou serviços. Uma pessoa que vem para consertar um vazamento, por exemplo, pode ser paga em espécie, sem se dar qualquer forma de recibo ou registrar os detalhes do serviço prestado. Atividades do tipo faça você mesmo, ferramentas e aparelhos domésticos, por exemplo, proporcionam bens e serviços que, de outra forma, precisariam ser comprados. Ter um emprego remunerado é importante por diversas razões. Para se garantir, para estar formalizado de uma forma geral. Mas a categoria trabalho é muito mais ampla, incluindo o trabalho na economia informal. O trabalho doméstico, que tradicionalmente é realizado principalmente por mulheres, costuma não ser remunerado, embora possa ser bastante difícil e extremamente exaustivo. Uma das principais questões de interesse para a sociologia é como o envolvimento crescente das mulheres no mercado afetou a divisão doméstica do trabalho. Se a quantidade de trabalho doméstico não diminuiu, mas menos mulheres hoje são donas de casa em horário integral, conclui-se que os deveres domésticos devem ser organizados de maneira bastante diferente hoje em dia. Será? Será que essas estruturas mudaram? Será? Um dos aspectos mais característicos do sistema econômico das sociedades modernas é a existência de uma divisão do trabalho altamente complexa. O trabalho é dividido em um número enorme de ocupações diferentes, nas quais as pessoas se especializam. Nas sociedades tradicionais, o trabalho não agrícola implica o conhecimento de um ofício. Os ofícios eram aprendidos no decorrer de um longo período de aprendizado, e o trabalhador normalmente executava todos os aspectos do processo de produção, do começo ao fim. Por exemplo, para fazer um arado, o ferreiro fundia o ferro, moldava-o e montava o implemento. Com a ascensão da produção industrial moderna, a maioria dos ofícios tradicionais desapareceu totalmente, substituída por habilidades que fazem parte dos processos de produção em maior escala. Jockey, cuja história de vida discutimos há pouco, é um exemplo. Ele passou toda a vida profissional fazendo uma única tarefa altamente especializada. Outras pessoas na fábrica lidavam com outras tarefas específicas. A sociedade moderna também testemunhou uma mudança na localização do trabalho. Antes da industrialização, os principais trabalhos ocorriam em casa e eram feitos coletivamente por todas as pessoas da família. Os avanços na tecnologia industrial, como máquinas que operam com eletricidade e carvão, contribuíram para a separação entre o trabalho e o lar. As fábricas privadas se tornaram os pontos focais do desenvolvimento industrial. As máquinas e equipamentos se concentravam dentro delas, e a produção em massa começou a ofuscar o trabalho artesanal de pequena escala e baseado no lar. As pessoas que procuravam emprego nas fábricas, como jockey, eram treinadas para realizar uma tarefa especializada e recebiam um salário por esse trabalho. Os gerentes, que se preocupavam em implementar técnicas para aumentar a produtividade e a disciplina dos trabalhadores, supervisionavam o desempenho dos empregados. O contraste na divisão do trabalho entre as sociedades tradicionais e modernas é verdadeiramente extraordinário. Mesmo nas maiores sociedades tradicionais, geralmente não havia mais de 20 ou 30 ofícios principais, justamente com papéis especializados, como mercador, soldado e padre. Em um sistema industrial moderno, existem literalmente milhares de ocupações distintas. Por exemplo, o censo britânico lista aproximadamente 20.000 ocupações distintas na economia britânica. Em comunidades tradicionais, a maior parte da população trabalhava em fazendas e era autossuficiente do ponto de vista econômico. Produziam seus próprios alimentos, roupas e outras necessidades da vida. Um dos principais aspectos das sociedades modernas, em contrapartida, é uma expansão enorme da interdependência econômica. Somos todos dependentes de um número imenso de outros trabalhadores, atualmente espalhados por todo o mundo, para os produtos e serviços que dão suporte a nossas vidas. Com poucas exceções, a grande maioria das pessoas nas sociedades modernas não produz a comida que come, as casas onde vivem ou os bens materiais que consomem. Os primeiros sociólogos escreveram amplamente sobre as consequências potenciais da divisão do trabalho, para os trabalhadores individuais e para a sociedade como um todo. Karl Marx foi um dos primeiros autores a especular que o desenvolvimento da indústria moderna reduziria o trabalho de muitas pessoas a tarefas desinteressantes e tediosas. Segundo Marx, a divisão do trabalho aliena os seres humanos de sua ocupação.
Para Marx, a alienação se refere a sentimentos de indiferença ou hostilidade, não apenas em relação ao trabalho, mas também à estrutura geral da produção industrial dentro do modelo capitalista. Nas sociedades tradicionais, segundo Marx, o trabalho era exaustivo. Os camponeses às vezes trabalhavam da aurora ao anoitecer. Ainda assim, os camponeses tinham um grau verdadeiro de controle sobre o seu trabalho, que exigia muito conhecimento e habilidade. Muitos trabalhadores industriais, em comparação, têm pouco controle sobre seus trabalhos, contribuindo apenas com uma pequena fração para a criação do produto total, e não têm influência sobre como ou para quem ele será vendido. Os marxistas argumentariam que, para os trabalhadores como Jockey, o trabalho parece algo estranho, uma tarefa que deve ser cumprida para ganhar uma renda, mas que é intrinsecamente insatisfatória. Durkheim tinha uma perspectiva mais otimista sobre a divisão do trabalho, embora também reconhecesse seus efeitos potencialmente nocivos. Segundo Durkheim, a especialização dos papéis fortaleceria a solidariedade social nas comunidades. Em vez de viver comunidades isoladas e autossuficientes, as pessoas estariam ligadas por uma dependência mútua. A solidariedade seria promovida pelas relações multidirecionais de produção e consumo. Durkheim considerava esse modelo altamente funcional, embora também estivesse ciente de que a solidariedade social poderia ser perturbada se a mudança fosse rápida demais. Ele se referia a esse senso resultante de falta de normas como o conceito de anomia. E você? Me diga você, quais são as suas reflexões sobre o mundo do trabalho? Me conta! Até a próxima!